Opa, beleza. Nesse vídeo vocês vão ver Sociedade dos Profissionais, fase relevante, geração de mangaka, Cone, Box, nova geração, nova versão de desenhos e Aurélio Costa, e relevante, depois da introdução. O deselegante de hoje é meu Cone, que tá todo sujo na base, que eu acho que não vai dar pra ver no vídeo por causa da iluminação. A câmera desse celular ela é muito ruinzinha e eu tô falando longe do microfone. Ó meu Cone aí. Tava lá no quarto, eu tirei ele. É bem deselegante. Agora acho que dá pra ver um pouquinho melhor. Agora eu vou falar um pouco sobre a sociedade dos desenhistas. Como eu vejo ela, eu vou falar um pouco do que eu entendo. Por exemplo, no Brasil, ele é um país com pouca oportunidade para quem quer ser artista. Se você... droga, aqui tem muito barulho. Vou pegar um outro lugar. Voltando pro que eu estava dizendo sobre as oportunidades do Brasil, isso só vale para quem é desenhista. Quem é cantor, ator ou jogador de futebol, ignora essa parte que eu vou falar, da sociedade na verdade, sociedade dos profissionais. O Brasil ele é um país acostumado, para quem gosta de história em quadrinho, acostumado a importar esse tipo de conteúdo. Ou seja, tipo, a gente pega história japonesa, história americana, algumas histórias europeias, seria no caso inglesa e tal, ali da Grã-Bretanha, na Europa em geral. Não, foi uma gafe, mas da Grã-Bretanha. Não, pera que eu tô me atrapalhando, é da Europa em geral, sim. Bom, quando você fala de produto nacional, é difícil dar certo, é difícil virar esse tipo de artista, porque o brasileiro, por ler muita coisa importada, a gente desacostuma com o produto nacional. E quem trabalha no mercado interno não gosta muito do próprio país. Tipo assim, um cara que desenha mangá, ele gosta de falar do folclore japonês, do mangá dele e vender no Brasil, do que falar do mercado do folclore brasileiro e vender no Brasil. Um cara que desenha comics americano, ele gosta de desenhar tipo imagens de prédios americanos, cenários de prédio americano e vender essa história no Brasil, ao invés de desenhar tipo monumentos brasileiros, prédios brasileiros, essas coisas, porque tipo, tem uns prédios históricos e tal. Claro que isso não é uma regra, nem todos os artistas fazem isso, mas a maioria dos populares são assim, e até muitos dos iniciantes. O que mais que eu queria falar sobre os profissionais? Outra coisa também, é difícil uma editora nacional, ou mesmo que seja uma sede internacional aqui no Brasil, apostar no nosso produto por causa da mão de obra, e por causa disso que eu falei do artista querer fazer muita coisa que é lá de fora e não fazer coisa que é daqui de dentro. Então isso faz o povo ficar acostumado com o que é lá de fora. Por exemplo, a gente é acostumado a comprar um mangá que vai falar do Japão, ao invés de comprar um mangá que, sei lá, fale... que tenha tipo elementos de coisas japonesas, do que comprar um mangá que, sei lá, seja totalmente contrário, ou que só esteja falando do Brasil. E por esse motivo que eu já falei também, essa parte eu tô fazendo meio carrancuda, meio estranha, mas eu vou resumir pra ver se dá pra entender. Tipo assim, eu sou desenhista, só que se eu fizer um HQ falando só do Brasil, é difícil de eu vender, vou vender pra 1000 pessoas. Mas se eu fizer uma HQ falando do Japão, eu vendo pra 10.000, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Então as editoras ficam elas acabam não apostando no artista brasileiro, porque sabe que o público não gosta muito do que é nacional, e também porque não tem mão de obra, tipo, é difícil dela conseguir na parte de mão de obra eu falo tipo assim,
como uma banda. Pensa numa banda de rock. Eu juntei um vocalista bom, juntei um baterista bom, juntei um baixista bom, juntei um tecladista legal. E formou uma banda legal. Aqui no Brasil não é assim. Eu conheço um cara que desenha, mas ele é mais ou menos. Conheço outro cara que desenha, mas ele é mais ou menos. E eu sou tipo... fazer uma hipótese, eu sou um desenhista bom. E eu juntei 3 caras, só que esses 3 caras não são tipo num nível equivalente ou não são bons. Então se fosse fazer uma HQ, se fosse fazer um trabalho, ia ficar mais ou menos. Que nem uma banda, se você colocar um vocalista fudido, colocar um guitarrista mais ou menos e um baixista mais ou menos, o som acaba ficando meio diferente, acaba ficando meio zoado, meio desafinado. Parece que um acompanha o outro, sabe? Parece que ficam em degraus diferentes. Ou pensa num time de futebol, você coloca um super craque no time e coloca outros jogadores que não são tão bons. Parece que o time se apoia naquele que é bom e o time não vai pra frente, mas não vai tanto. Um outro time mais equilibrado, com jogadores com um nível mais parecido, se sairia melhor. Isso não é uma regra, isso é só tipo uma observação. Por esse motivo também fica difícil das editoras apostar, porque tem muito talento bom, muita gente talentosa no Brasil, mas está tudo separado. Se juntasse tipo, juntamos ali 6 pessoas e todos são grandes desenhistas, que nem o Japão faz, e lançaram uma HQ, lançaram um mangá e fez sucesso e vende bem. O Japão ele faz o seguinte, eu vou falar disso na próxima parte, mas eu vou só dar uma adiantada e aí eu corto e vou para a próxima parte. O Japão ele faz da seguinte forma: tem um desenhista lá profissional, ele contrata uns assistentes bons, assistentes até uns bem determinados, uns que são até às vezes melhor do que o próprio desenhista. E aí eles vai treinando, vai tipo ensinando, vai educando, vai tipo mostrando como que é o dia a dia do mangaka, e mais pra frente ele vira mangaka também. Eu vou falar disso na próxima parte. Faltou só mais um pedaço da parte da sociedade dos profissionais brasileiros. Ou acho que na hora de começar o vídeo eu vou colocar só a sociedade dos profissionais. O povo brasileiro não é um povo acostumado a ler. Então se fizer um produto que peça para o povo ler, também dificulta na hora de vender. Às vezes é muito investimento, é muito gasto, tipo, para produzir uma HQ tem que pagar os funcionários, os funcionários que falam os produtores, né, os desenhistas, os roteiristas, arte finalistas, não sei como é que fala isso direito. Depois tem que pagar, tem que fazer impressão, tem que fazer tipo tantas cópias, e isso gera um custo. Digamos que tenha feito 1000 cópias e 1000 cópias mais o salário da galera. Digamos que tudo no final tenha dado, sei lá, para ser feito tenha dado 30 mil. Para vender tanta HQ nacional e passar de 30 mil para ter lucro é complicado. Por esses motivos que eu já falei, o povo brasileiro não gosta muito do produto interno, mas é da nossa cultura, não estou xingando nem nada. E o povo brasileiro também não gosta muito de ler, isso também é da nossa cultura, não estou xingando nem nada. Bom, essa era a parte faltando, agora vamos pros mangakas. No início dos vídeos da internet havia vídeos no banheiro. Eu vou fazer vídeo no banheiro para ver o que acontece. Vai que dá uma coisa boa. Bom, agora eu vou falar sobre uma fase relevante. Eu vou falar pouquinha coisa porque isso é realmente irrelevante. Seria tipo... Irrelevante seria tipo... Não tem importância. Essa fase relevante que eu tô passando, que eu passei e que eu coloquei nos vídeos em forma de poesia, tem no South Park, o South Park explica melhor. É tipo assim, é um episódio que o Stan Sifo, que daí eles falam, você Sifo, e ele responde. Aí quando ele responde quer dizer que vai rolar. Então é mais ou menos isso. Mais Sarah, né Sarah? Vamos ver se eu consigo falar melhor. Eu só sei que Sarah, né Sarah? Bom, é isso, eu Sifo e respondi. E agora, mas eu quero ver se vai rolar só com a Sarah. De resto eu não... já foi. É isso.
Olha, the orange is the new black. Não, é brincadeira, isso não tem nada a ver. O que eu queria dizer é sobre... Eu queria falar sobre a geração dos mangaka. No Japão funciona da seguinte forma. Quem já é profissional contrata alguns aspirantes ou alguns aspirantes promissores para ajudar eles a desenhar. Nesse gibi fala sobre isso. Eu sei que eu já mostrei bastante Bakuman no meu canal, mas é que Bakuman foi o que sobrou do Takeshi Obata e do Tsugumi Oba. O Takeshi Obata e o Tsugumi Oba, eles tinham um assistente que era Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki, depois que ele trabalhou um tempo de assistente para eles, depois ele virou mangaka profissional. Depois que ele virou mangaka profissional, ele fez... Eu não sei se esse foi o primeiro trabalho dele, mas esse é o mais famoso. Esse é o campeão de venda e foi o que veio pro Brasil. Tem também Code Geass, se eu não me engano, Code Geass. Eu não sei falar muito bem, porque eu não li esse mangá e também porque eu não conheço muito dele. Vou falar só de Rurouni Kenshin, ou como é conhecido no Brasil, Samurai X. Na verdade eu vou falar só sobre o autor. Aí depois que o Nobuhiro Watsuki foi assistente do Takeshi Obata, que já é um cara foda pra caramba, é o cara que tá por trás de Death Note, o desenhista, e aqui é como se eu representasse o desenhista e o roteirista. Ele foi lá e fez um desenho fudidão também. Isso é bem legal, que esse tipo de coisa é bem legal e acontece no Japão já há um tempo. E aconteceu há um tempo e ainda está acontecendo. Essa informação não tenho muita precisão. Mas vamos lá, vamos voltar para o que a gente estava falando. E aí ele foi assistente do Takeshi, virou mangaka profissional, fez o seu gibi, fez o seu mangá. Só que não é esse aqui é outro. Ele fez o mangá lá do Rurouni Kenshin, do Samurai X. Aqui é a versão do diretor. Quando ele foi fazer o Samurai X, sem ser essa versão, a versão normal, com Aoshi, com Shishio na verdade, com o Inishi Yukishiro, se eu não me engano, Yahiko Myojin, ele chamou um assistente. Ele fez a mesma coisa que o Takeshi fez com ele. Chamou um aspirante promissor, um jovem promissor, para ajudar ele a desenhar. E esse jovem promissor virou Eiichiro Oda. Esse nome eu não sei falar muito bem não, mas eu vou tentar. Eiichiro Oda. E a Eiichiro Oda, depois que foi assistente de Nobuhiro Watsuki, que tinha sido assistente de Takeshi Obata, decidiu criar o seu mangá. E o seu mangá é One Piece, que também é bem famoso, é campeão de venda. Eu tô aqui com... tá embalado meio feio. Com a número 10 do One Piece. E é assim que se forma uma geração de desenhistas no Japão. Lá eles é um povo que gosta de ler e gosta do próprio conteúdo, da própria cultura. Então isso que eles fazem ajuda a manter o mercado aquecido. E ajuda também a impulsionar a carreira não só de quem já é profissional, como também de quem está começando. Lembra que eu falei sobre banda, que tem que pegar tipo um vocalista bom, um guitarrista bom, pegar uma galera da hora para fazer um trabalho da hora? É o que eles fazem. Eles selecionam pessoas assim, tipo... Não tô falando de mim no caso, tipo... Eles fazem um teste lá com desenhistas bem... Vou falar talentosos. Desenhistas bem talentosos. Colocam na equipe deles pra ajudar eles a fazer. Aí faz sucesso. E esses desenhistas geralmente... Esses assistentes... Geralmente são pessoas... Que entendem do bagulho e que querem ser mangakas. E eles aceitam, tipo... Eu vou fazer um trabalho menor para depois fazer um trabalho maior. Aqui em Indaiatuba, não sei se o Brasil inteiro é assim, mas aqui em Indaiatuba, várias pessoas que eu conversei sobre desenho, eles não aceitavam não. Eles queriam ter a própria história, ser o próprio desenhista, e não aceitava tipo começar como assistente, ou começar como um ajudante, ou sei lá, alguém que ajudava no roteiro, ajudava na arte final. Isso quando fala de mangá. Quando fala de comics, tem uma galera que aceita, porque comics é muito trabalhoso. A história em quadrinho americana ela é bem mais trabalhosa do que a japonesa. Ela é muito detalhista e ela é muito... E os fãs exigem muito. Por ser... O mangá ele tem um início e um fim. Por exemplo, isso aqui é o 1, o 2, acabou, já era. Se o fã quiser saber, é 1 e é 2. Eu não preciso voltar lá nos anos 60, 50... pra ser um entendido do assunto, senão eu sou chamado de poser, chamado de
sei lá, de modinha, essas coisas. Tem menos exigência no mangá porque tem muita variedade e todas essas variedades são mais breves, mais curtas. Tem umas que ainda não acabou, tipo Berserker. Mas esse é assunto para outro vídeo. Agora vamos pro próximo assunto desse vídeo. Quando eu falava de desenhista gerar desenhista, não é totalmente vago ou não é totalmente impossível de acontecer no Brasil. Já aconteceu e eu conheço um caso. Eu posso estar enganado e a matéria que eu li ou a revista que eu li pode estar de troll, mas se for errado depois vocês me corrigem no comentário. Falando muito rápido eu até perdi o ar. O estúdio do Maurício, eu não sei se eu posso falar Souza porque não sei como funciona o strike no YouTube, porque eu estou há pouco tempo no YouTube. Ele contratou um jovem promissor, aspirante, um jovem determinado chamado Ivan Reis. Ele ficou um tempo desenhando no estúdio, desenhando Mônica, Cascão, essas coisas, Cebolinha e tal. E mais pra frente a DC Comics chamou ele. Então um desenhista já famoso, muito talentoso, um desenhista grande gerou um outro desenhista muito talentoso, que agora é famoso. Vocês devem conhecer Ivan Reis pela Noite Mais Densa, se eu não me engano é dele, que é Lanterna Verde. Ele deve ter trabalhos também da Liga da Justiça, trabalhos, mais coisa do Lanterna Verde. Eu li algumas revistas dele do Lanterna Verde e tem bastante graphic novel que o Ivan Reis desenhou. Eu tinha uma do Aquaman, mas eu vendi. Ele é bem talentoso. Em um dos vídeos que eu publiquei nesse canal tem o DeviantArt dele, que é um site, um portal que qualquer um pode se cadastrar, pode ter uma conta e postar seus desenhos lá. Serve de vitrine esse site, que é pra... Você pode postar também vídeos, acho que vídeo também, não sei. Telas de quadro. Telas, pode postar tela, pode postar grafite, poemas. Enfim, é um site voltado só para artista se pronunciar, para o artista se divulgar. É um site de divulgação só para artista. Já postei também do Mike Deodato Jr., mas depois eu falo dele em um outro vídeo. O que eu queria falar é isso mesmo. Isso tem como acontecer no Brasil, mas os casos são mais raros e mais escassos. E esse caso que aconteceu do Ivan, ele não produz para o mercado nacional. O produto dele que é vendido aqui no nosso mercado de história em quadrinho, no nosso país, vem lá de fora. Então eu acho que vem importada. Eu não acho que é feita exclusivamente para o povo brasileiro. Tipo, não é um trabalho do Ivan Reis sendo feito falando do Pelourinho, ou sei lá, falando da Bahia, falando de heróis americanos consagrados. Mas também é difícil porque a infraestrutura e tudo aquilo que eu já falei sobre o povo brasileiro está envolvido nisso. Do povo não gostar muito de ler e quando lê não lê muita coisa nacional. Mas isso já ficou claro. Vamos para a próxima parte do vídeo. Eu vou falar um pouco mais devagar que eu estou começando a perder o ar. Antes de mudar de parte, dei uma pesquisada na internet sobre o Ivan. Ele é Ivan Reis. Ele é um grande desenhista nacional. E acho que é um dos melhores do mundo. Dos box que eu já mostrei no canal, ficou faltando mostrar um. Esse é do Robocop, aqui tá escrito edição de colecionador, mas foi bem baratinho, não sei se dá pra ver aqui, foi 15 ou 20 reais. Não, 15. Vou falar pouquinho e vou falar rapidinho. Na verdade era só isso que eu ia falar mesmo, que é um box edição de colecionador e foi 15 reais. Mas isso vai dar gancho pra próxima parte que eu vou falar. Aqui mostra algumas gerações de desenho do... Vou colocar mais pra cá pra dar pra ver melhor. Geração de desenho do Robocop. E como ele foi mudando conforme as gerações foram avançando. Tem umas que ele mudou pouco. Que a armadura não tá tão diferente. Que a roupa que ele veste, tipo... Ele é um androide, né? Porra, deu um branco agora no Robocop. Bom, o corpo dele mudou pouco. A única coisa que mudou em algumas revistas foi o traço. E aqui já está bem diferente, que é para a nova geração.
Agora vamos para a última parte do vídeo, que esse vídeo acho que vai ficar muito longo, vai dar mais de 20 minutos. E ainda tem que fazer mais coisa. Bom, essa é a penúltima parte do vídeo, e aqui eu vou falar sobre as gerações de desenho. Como funciona, tipo assim, do meu ponto de vista. Por exemplo, quando eu era novo, eu assistia Ultraman. Ultraman Tiga, tinha vários tipos de Ultraman. Aqui eu tô com o mangá do Ultraman, eu nem sei se posso falar também o nome ou falar do mangá para não levar strike, eu não sei ainda como funciona. Mas era tipo assim, quando eu era garoto, a sociedade, o mundo, tudo era diferente do que é hoje em dia. Então digamos que eu seja um mangaka. E eu fiz... Não, essa parte eu vou falar no final, que atrapalha na hora de vender. Se eu sou um produtor, fiz Ultraman há 10 anos atrás e vou refazer ele hoje, eu não posso fazer muito parecido do que era 10 anos atrás, porque eu não atingi o público. O público que eu atingi 10 anos atrás não é o mesmo público de hoje em dia. Por exemplo, no meu caso, quando eu era guri, eu assisti Ultraman. Quando eu crescer, eu não vou querer... Eu até vou querer assistir Ultraman de novo porque eu era fã. Mas aquela galera que cresceu e não virou fã, não virou um aficionado por isso, ou um entusiasta desse tipo de conteúdo, que se eu não me engano é Tokusatsu o nome, não vai querer ver isso. Um exemplo disso é, sei lá, Pokémon, Power Ranger. A galera que era criança e via Power Ranger, depois cresce e continua vendo Power Ranger, é porque é meio... Não é meio nada não, mas fica estranho. Então eles estão sempre se renovando, sempre fazendo coisa nova, que é pra continuar atingindo o público-alvo. E tudo tem um público-alvo. E no final eu vou falar um pouquinho mais disso, que é pra ajudar a entender um pouquinho de como é difícil ser desenhista. Aí ali tinha Ultraman, aqui tem a Múmia, o DVD da Múmia. Esse é o original, vale a pena mostrar. Só que tá sem o encarte. Naquela época que esse filme da Múmia saiu, e esse não é o melhor deles não, hein? A Tumba do Imperador do Dragão. Esse público aceitava esse tipo de conteúdo. Se esse conteúdo sair pro público de hoje em dia, não vai vender. Mas aí você fala, mas eu sou um fã que vem de lá de trás. Sou um fã que vem de lá das antigas. Mas você é os caras que é grande massa, os caras querem vender o máximo possível. Então eles têm que falar do que tá atual, eles têm que saber se modernizar. Tem que saber refazer o conteúdo e acompanhar as novas gerações que estão chegando. Isso acontece com tudo. Mesmo que você seja um fã chato, isso atrapalha na hora de vender história em quadrinho. Eu já vou chegar nessa parte. Você também tem que saber se modernizar. Acontece com os heróis, sejam americanos ou japoneses. Acontece com desenhos na TV. Com os desenhos da TV eu costumo ficar um pouquinho pé atrás. Eu assistia muito Pica-Pau e quando eu cresci eu fui assistir Pica-Pau de novo. Só que uma versão nova que tinha feito eu gostei, mas não tanto quanto do antigo. Depois eu fui assistir As Meninas Superpoderosas. Eu sei que é estranho um adulto de 27 anos tá falando isso, mas às vezes eu assisto porque eu sou ligado no mundo dos desenhos e das histórias em quadrinhos. Também não tava tão legal, mas aí eu fiquei pensando, peraí, eu não sou mais o público-alvo deles. Se esse desenho tem como público-alvo criança, eles têm que continuar falando de criança independente da década ou independente da década que eles estejam. Se na época que eu era criança, elas dessa forma assim mais simplesinha, era como se diria hoje viral, era febre, 10 anos mais à frente não vai ser mais assim, vai ter que estar em HD, vai ter que estar com um desenho um pouco diferente, entre outras coisas. Tem coisa que consegue se manter, consegue através da geração, consegue ser a mesma. E o público novo, tanto quanto antigo, gosta do que tá. Aqui tá um exemplo que é a Garou Horrível. Eu não sei se mudou não, hein? Acho que tá do mesmo jeito. Se eu cometer alguma gafe... Caramba, tô engasgando pra caramba. Se eu cometer alguma gafe, vocês me corrigem no comentário. O que eu queria dizer agora sobre vender quadrinho. O público brasileiro, se você focar só no público brasileiro, eles são muito exigentes, porque o que vende lá de fora pra cá pra dentro é só as melhores coisas. São só os melhores produtos. Vem coisa ruim também, mas vende pouco. O que vende bastante, tipo, Naruto, Berserk, Samurai X,
Vingadores versus X-Men, Torre de Babel. Tipo, o que vende mais mesmo é só coisa boa. Então fica bem difícil de produzir para brasileiro por esse motivo também. Se você for muito tradicionalista, o público jovem não vai querer ler. Eles vão querer ler o atual. E o atual é o mangá e, se não me engano, hoje é Tokyo Ghoul, Ataque de Titãs, entre outros aí. Então já é difícil de vender no mercado nacional. Se você for muito moderno, você vai ter que saber falar o que eles estão falando. Se você for tipo muito moderno e não... também vai ter que enfrentar dificuldade, porque a galera moderninha vai querer consumir o produto de lá de fora. Bom, acho que era isso. Eu errei alguma parte, mas agora... Se você for muito antigo e quiser vender no nacional, vai ficar difícil porque o público é muito exigente. E se você for muito moderninho e quiser vender pro público, vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque você vai ter que concorrer com o mercado lá de fora. Então isso também dificulta na hora de vender história em quadrinho no Brasil. Mas existe um caminho para isso, existe uma saída. Eu achei um caminho, mas ainda estou muito no começo. Tomara que dê certo, que é a internet. A internet não tem dessa. Tem de tudo e pra tudo. Tem menos exigência e menos cobrança. Então, sei lá você pode ter desde um músico incrivelmente talentoso a um músico incrivelmente ruim. Deu um corte no vídeo porque a memória do celular tava cheia. Mas para não dizer que eu não falei das flores, tá aqui uma coisa que vem atravessando gerações e que todo mundo gosta, mas que volta e meia faz uma renovação de algum título ou de alguma obra famosa e às vezes dá ruim. Essa não deu, essa tá se renovando. Às vezes quando eu falo de renovar é tipo no caso do... Será que eu vou levar um strike? Eu vou falar Sonic. Tem uns jogos do Sonic que não ficaram muito legal. Mas aqui tá Dragon Quest. Essa é japonesa. Dá pra ver aqui, é o 5. A Sarah deve gostar desse. Aí já fica como homenagem pra ela. Aqui tem 3 fitas. Bom, e pra continuar falando das flores, das rosas, aqui tem também uma coisa que é atual. É tanto da galera mais old school, da galera mais... É tanto pra galera mais old school, pra galera mais raiz, quanto pra galera mais nova, que é tirinha, mas não em jornal, ou não das super incríveis e famosas e maravilhindas que saíam no jornal do, sei lá, Calvin e Haroldo, Franjinha, Luluzinha, eu acho que era tirinha também, não me lembro agora, não vou falar pra não ser gafe. A Garo Horrível, Recruta Zero, muito bom, March Walker. E tem aqui as que eu tô fazendo também. Tem também uma que chama... Tem as brasileiras também. Tem uma bem famosa. Eu vou falar nesse vídeo e depois eu falo sobre mais web quadrinista em outro vídeo. Que chama Um Sábado Qualquer. É bem famosa no mundo da internet. E aqui tá as minhas também. Só que aqui não tá terminada. Essa é uma página que ainda falta... Ó, aqui dá pra ver o lápis. Eu digo a grafite, né? Ainda falta terminar. Mas no blog já vai ter algumas prontas. É só vocês entrarem lá, dar uma olhada, dar uma lida. Se não tiver mensal, todo mês eu atualizo. Se não tiver tirinha mensal atualizada, vai ter tirinha anual atualizada. É só dar uma olhada lá. É bem legal. Falta ser bem engraçado, mas isso com o tempo eu vou aprender. E é isso. Agora eu vou para a última parte do vídeo, que isso aqui deve ter dado mais de 30 minutos. Vou falar um pouquinho sobre mim, mas vou falar rapidão. Quando eu era mais novo, a minha líder na igreja falava que não era legal dividir derrota ou sofrimento com o povo. Não que não era legal, mas é que, sei lá, se eu quisesse ser uma pessoa diferenciada, eu tinha que dividir vitória ou dividir alguma coisa que fosse realmente diferenciada com as pessoas. Eu sei que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de sofrimento, de derrota, mas
pra... Fugiu a palavra agora. É pra ficar assim, fácil de entender. Por exemplo, eu já sofri muito na minha vida, mas de 10 coisas que eu falo, uma é sobre as coisas que eu já passei na vida, e 9 são qualquer outras coisas. Talvez 5 ou 6 seja sobre história em quadrinho. Bom, e umas 3 é sobre a Sarah. Não é brincadeira. Uma sobre mim e uma sobre sofrimento. Bom, eu também gosto muito de futebol. Não sei se ela achava que eu seria jogador de futebol. Uma vez eu até tentei. Quando eu tinha 15 anos eu passei por umas fases na vida. Eu fiquei meio doido. Essas fases me preparou para novas fases quando eu virasse homem. Novas fases que eu teria que enfrentar. Mas aí com 15 anos, voltando, quando eu tava com 15 anos, eu desisti de desenhar. Eu já sabia que o Brasil não era um país feito para quem queria ser desenhista, quem queria ser quadrinista e quis ser jogador de futebol. Dava tempo. Com 15 até uns 18, 20 dava pra ir tentando. E vai ver, eu até podia virar profissional. Mas aí era eu largar o meu sonho e fazer aquilo que eu achava mais fácil, ou fazer, sei lá, ser meio rebelde, desistir de tudo e tentar fazer outra coisa. Não estou dizendo que isso é errado ou que isso é proibido, mas no meu caso, isso pra mim seria encarado como uma derrota. Como eu disse que eu não gosto de dividir derrota ou dividir coisas ruins, eu estaria vivendo um outro sonho. Um sonho de eu fracassei aqui e vou tentar ali. Isso também não é errado, isso acontece. Às vezes a gente sonha uma coisa que é impossível, que não vai acontecer, e a gente se torna realista e vai atrás de outra coisa. Com o desenho eu fui muito teimoso e finalmente achei um caminho. Esse caminho é a internet. E falando um pouco do futebol, eu gosto muito do futebol porque o futebol é a coisa que mais vende no Brasil, é a coisa mais famosa no Brasil. Tanto aqui dentro como lá fora. O que a gente tem mais famoso lá fora são as mulheres e o futebol. E às vezes eu fico fazendo essa comparação de carreira de desenhista com de futebol e fico tipo pegando alguma coisa deles absorvendo coisa deles pra usar a meu favor. Bom, é isso. Vamos aos irrelevantes. Acho que eu devo ter falado muito sobre a Sarah nesse vídeo. Acho que eu tô pensando muito nela e não tô percebendo. Agora uma coisa irrelevante. Não, primeiro uma anotação do canal. Eu acho que eu tô fazendo vídeos muito longos, e eu tô pensando em fazer mais curto. Não sei muito bem como funciona o YouTube. Depois eu vou ver a quantidade de views que tem no vídeo curto e no vídeo longo. Você vê que as pessoas que gostam do meu conteúdo gostam quando tem mais coisa, quando tem menos coisa, que daí eu, tipo, esse vídeo que deve ter dado 20 ou 30 minutos, divido ele em 4. E assim vai. Bom, agora o irrelevante. Meu poema irrelevante de hoje é mais ou menos assim. Deixa eu desligar a TV que tá passando um jogo ali. Aí. Não, os caras... Já disse 90 vezes, eu não sei como funciona esse strike, os caras cobram direito de imagem, eu me ferrei. Este é mais ou menos assim. Não de Pelé, não de rei, não de ralé. Não de curva, não de óculos, não de turva. Não de refazer, não de espeto, não de escrever. Não de aposta, não de troco, não de resposta. Não de trollar, não de atrasar, não de me ligar. Não de TV, não de internet, vai fazer o quê? Não de xingar, não de esporte, não de tentar. Não de mimimi, não desse cara, vaza de mim. Eu não sei se eu já fiz essa, mas se eu não fiz, tá feita. E não é pra nenhuma garota em específico, é pra uma... Esse eu vou falar um pouquinho, é pra um rapaz que me irrita. É isso, irrelevante. É nóis. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, dá uma olhada no blog pra ver minhas web tirinhas. Vai rolar mais agora, eu tô pensando em fazer web tirinhas de conteúdos mais, sei lá, LOL, Trump, Pablo Vittar, essas coisas que são mais atuais. Eu vou tentar deixar elas mais engraçadas possível e é isso. Fui.